Então a gente vai falar sobre o texto do Miguel, inicialmente. E esse texto ele vai falar sobre o conceito de representação. Ou a base da análise dele, ou o conceito central dele é pensar sobre a ideia de representação. Algumas questões importantes é que esse texto faz uma ligação com o texto anterior da última sexta-feira, principalmente quando ele está discutindo como que os autores da representação, os autores elitistas e pluralistas pensam a representação. Então, basicamente, que esses autores, que foi a corrente que a gente discutiu ontem, o que esses autores vão trabalhar, a ideia de participação ou de democracia, é uma ideia que busca sempre compreender o processo democrático como reduzido à tomada de decisão mais importante. Então, os elitistas estão preocupados com essa análise, ou seja, no fim das contas, ok, o processo democrático coletivo é muito amplo e difícil de ser acontecido. Em determinados momentos, a tomada de decisão pode ser difícil, o tema pode ser complexo. Além disso, os atores sociais não podem ter racionalidade ou não têm a racionalidade necessária para essa tomada de decisão, como a gente viu o Schumpeter ontem dizendo sobre as crianças que têm racionalidade de jardim da infância. Então, então eles vão pensar, ou eles vão tentar sempre pensar a partir dessa chave, ou seja, levando em consideração esse momento e tentando reduzir a ideia da democracia como se a democracia fosse só essa tomada de decisão importante. E aí, para isso, relacionado a isso, o que é importante da gente pensar é que aqueles dois elementos que o Schumpeter e o Dow levantavam como elementos centrais da democracia, que são o sufrágio e as regras, ou seja, a eleição e a regra, eles, de fato, eles potencializam muitas coisas, eles permitem muitas coisas em termos das pessoas, da participação das pessoas, mas eles, de certa forma, eles escondem ou eles diminuem uma grande maioria da população dessa tomada de decisão mais importante. Ou seja, a ida à urna de 4 em 4 anos permite, de fato, uma escolha de um projeto político, uma escolha de candidatos, de eleitos e tudo mais. Agora, nesse intervalo de 4 anos, inúmeras decisões importantes são tomadas sem a participação popular, sem as pessoas ou acreditar que você escolheu um político, ele vai durante os 4 anos sustentar aquele mesmo projeto, enfim. Aquela história de que as pessoas não vão atrás do senador e deputado para ver se está condizente com o que elas pensam, né? Também isso, também se relaciona a isso. Mas mesmo que elas forem atrás, elas têm poucos instrumentos de exigibilidade de cobrar o que o cara falou. Tudo bem, o próximo instrumento é daqui a 4 anos ir lá e votar ou não votar nele. Mas esse intervalo desses momentos de eleição a eleição não tem tanta eficácia, é reduzido, né? Uma eficácia reduzida. Mas para eles, para os elitistas e para os pluralistas, eles não estão tão preocupados por isso. Por quê? Porque na visão deles, uma elite decide em nome do todo. Uma parte decide em nome do todo. Quase como se, inevitavelmente, a sociedade se organize em elites. Essa é um pouco a análise dos elitistas clássicos. Um grupo começa grande, vai reduzindo, no fim, são poucos que estão gerenciando, coordenando aquele grupo, tomando a decisão. Então, isso é um processo inevitável numa análise elitista. Sendo dessa forma, ou partindo dessa premissa, eles vão entender que, já que é assim, então deixe que de fato que o sistema se organize, favorecendo essa elite como a elite que toma a decisão mais importante. Então, os elitistas eles não vão pensar necessariamente a respeito disso. O que está sendo feito de tomada de decisão é correto ou não para o bem de todos, mas assim, é totalmente inviável que todo mundo participe, então sempre vai ter só alguns participando, a vida segue. E o correto e o incorreto não é tanto a preocupação deles, porque o pressuposto essa é a única parcela da sociedade que consegue pensar sobre o futuro.
pensar tecnicamente, pensar em termos de todas as variáveis que tem. Então, sendo assim, é melhor se ficar na mão dessas pessoas, porque os outros não têm essa condição. Então, a representação para eles, a ideia de representação, é reduzida a esse momento dessa tomada de decisão importante. Ou seja, quase como se, o jogo democrático todo, a representação é um filtro, a representação é um processo de afunilamento que, em determinado momento, vai chegar, essa elite vai tomar a decisão. E aí, para isso, o Luiz Felipe Miguel vai trazer dois autores para exemplificar como que esses dois autores trabalham essa ideia de representação e essa redução, vamos dizer assim. O primeiro é o White Mills, né? O Mills. Mills, né? M-I-L-L-S. O que o Mills entende? Como que ele entende? O Mills entende que existe um tripé de sustentação dessa elite do poder, que ele chama das elites do poder. Esse tripé quem são? São os militares, a força militar, a classe política, né, os políticos tradicionais, a classe política, e os grandes capitalistas. Ou seja, na análise do Mills, são essas pessoas que decidem o rumo da nação. E, de certa forma, ele está correto em alguma medida. O que acontece? Sendo dessa forma, é necessário pensar um sistema que favoreça para que essa tríplice decisão, que esses influenciadores principais, sejam de fato as pessoas que vão favorecer, um sistema que favoreça essas pessoas tomar essa decisão. Então, esse é um primeiro aspecto que o Mills destaca. Ou seja, é necessário pensar, retirar entraves e retirar ou qualquer mecanismo que impeça essas elites autonomamente tomar a decisão. Então, assim, não que o Mills não pense que é necessário o processo de eleição. Assim, porque um pressuposto do elitismo o sufrágio está dado. O sufrágio e as regras devem ser respeitadas. Ponto. Agora, já esse é um momento do jogo político como um todo, mas ao longo desses outros processos é necessário que as elites sejam possibilidades de controle e de ação sobre essas elites sejam diminuídas para que as elites tenham liberdade de tomada de decisão, para conduzir o rumo ao melhor futuro que a população precisa. Então, o Mills inicialmente parte dessa análise, ele tem um pouco disso. Isso contrapõe uma visão clássica dos elitistas clássicos, porque os elitistas clássicos eles vão pensar que o sistema democrático é inviável. E o Mills não. O Mills vai falar, não é que o sistema democrático é inviável. O sistema democrático é possível, existem mecanismos, mas é necessário que esse trio da decisão, essas elites do poder, tomem a decisão de maneira mais livre, vamos dizer assim. Mills seria caracterizado como? Um elitista. Elitista, mas não clássico. Não clássico. Porque o clássico reduz a ideia do sistema democrático à elite. O clássico vai falar, não, o sistema democrático é inviável, não é possível, então, já que não é possível, então vamos tratar o sistema como uma elite no poder mesmo e pronto. Ok? Então, essa é a primeira análise do Mills, ele vai tratar nessa perspectiva. E o segundo autor, já um pluralista, vai ser o Robert Dahl, né? A ideia de poliarquia que a gente discutiu na última aula. Essa ideia parte de uma multiplicidade ou uma pluralidade do poder, né? A partir dos grupos, a partir dessa influência, dessa força que os grupos disputam, da maneira como os grupos disputam o político, né? O processo político. E aí, na análise do Mills, análise do Dahl, desculpa, diferente da análise do Mills, o Mills vai partir da percepção de que uma minoria e uma elite domina o jogo. Isso está dado. Já o Dawes vai pensar que existe uma grande parcela, uma grande quantidade de grupos que tem uma influência sobre o processo de decisão, a partir de coalizões, a partir de correlações de força, de poder, que exercem a função nesse poder. Bom, nesse sentido, a ideia de representação está sempre relacionada
a esse controle sobre essas decisões. Ou seja, na análise elitista e pluralista, os dois estão sempre preocupados com esse momento da tomada de decisão. Claro, a tomada de decisão importante, em momentos importantes, é uma chave de análise, uma definição sobre como que deve ser a representação e é, de fato, o momento mais explícito da representação. E, claro, que esses autores elitistas e pluralistas destacam essa variável, vamos dizer assim, esse momento como um momento máximo do processo democrático, do processo de representação. Agora, e aí, claro, a representação se dá justamente na análise desses autores elitistas e pluralistas. A representação é o controle sobre essas decisões. Vou anotar aqui para a gente ir sistematizando. Okay? Então, a representação é esse controle sobre essas decisões. Agora, se esse momento essa variável, esse momento da decisão é um momento explícito, é um momento de maior evidência do processo político como um todo, e é um momento que diz muito sobre a sociedade, a gente precisa considerar também que existe os processos que não chegam até esse momento de decisão, ou as chamadas agendas ocultas, ou as chamadas não questões. O que é isso? São temas que são polêmicos na sociedade, por exemplo, temas que não têm interesse dessas elites de decidir sobre aquilo, temas que outros atores influenciam para que a tomada de decisão não chegue nem ao momento da tomada de decisão, ou seja, esse assunto não é nem tratado como um assunto importante na sociedade, mas que de fato podem ser assuntos importantes. E que de fato a sociedade talvez não esteja pronta para enfrentar aqueles assuntos polêmicos. Legalização da maconha. Por exemplo, legalização da maconha é um tema que é uma não questão. Ou seja, ok, o STF discute, hoje em dia é necessário sair das arenas de disputa, das arenas da política, para de repente judicializar esse processo. A gente vai ver, inclusive, esse tema da judicialização da política no terceiro módulo, que é um tema, é uma distorção do processo, ou seja, o STF tomando o judiciário tomando o lugar de legislativo e fazendo leis, porque o legislativo não está se favorecendo como não sendo a arena de debate, a arena de conflito entre os diferentes interesses para aquele ponto. Enfim, a legalização das drogas, as drogas em geral, né, o uso, legalização, o comércio, aborto, também é um tema que também poderia ser enquadrado nessa polêmica, no caso brasileiro, né? A regularização do casamento homoafetivo também foi um tema que foi necessário passar pelo STF, ou seja, vários assuntos que são essas agendas ocultas, que na análise dos pluralistas estão de fora da compreensão deles, ou seja, a prioridade dada ao jogo político, a prioridade dada às elites, considera muita coisa e permite uma análise importante e necessária do jogo político na sociedade como um todo. Mas essas agendas ocultas dizem muito também sobre a sociedade. E esse é um ponto que não cabe na ideia de representação na maneira como os elitistas trabalham. Os elitistas não conseguem, não abrangem. O conceito de representação na análise deles não abrange essas ideias que são essas não questões. E claro, que aí isso diz muito sobre a sociedade. Isso talvez diga até mais da sociedade, olhar para a sociedade nessas perspectivas dessas agendas ocultas, do que pelas perspectivas do que é decidido pela elite do poder. Porque o que é decidido é o que praticamente normaliza a sociedade. Mas os conflitos da sociedade, a realidade da sociedade, se dão, o que faz a sociedade, a diversidade da sociedade, se dá nessas agendas ocultas, né? Então, é importante de pensar nessa percepção e na maneira como que o Luiz Felipe Miguel trabalha essa ideia. Ou seja, quase como se
do mainstream da ciência política, do hegemônico dentro da ciência política, a ideia de representação é uma ideia limitada também, uma ideia que acaba sendo reduzida. E grande parte dessa redução, que é um pressuposto dos elitistas, tem relação com a maneira como as pessoas têm a sua racionalidade no processo de tomada de decisão. Então, a crítica que esses autores elitistas, pluralistas fazem sobre a representação é uma crítica que, partindo da análise de que as pessoas não têm a racionalidade para participar, eles partem também da análise que as pessoas não conseguem autonomamente definir as suas preferências. Ou seja, as pessoas não conseguem saber de maneira individual, de maneira particular, específica, para cada um, saber o que ela quer, qual é a preferência dela. Ou seja, esse pressuposto, o Schumpeter, na aula passada, a gente viu o Schumpeter falando um pouco sobre isso. Ou seja, se as pessoas não compartilham a ideia de bem comum, se as pessoas não têm a racionalidade, que são pressupostos do Schumpeter, um pouco a análise as pessoas não conseguem individualmente saberem qual é a sua preferência, inclusive para ir ao mercado político e maximizar essa preferência, maximizar esse interesse. Então, a busca, a análise desses autores contém essa ideia de representação justamente porque, já que as pessoas não conseguem autonomamente definir essas preferências, então é necessário que existam filtros, porque as preferências podem ser, por exemplo, manipuladas. As preferências podem ser, por exemplo, numa ideia negativa de ideologia, lá que a gente viu no texto do Cell, a preferência pode ser dominada por um determinado discurso, uma ideia mais forte. Então, a análise deles, um pouco dessa percepção, fazer com que esses processos, esses momentos dessa tomada de decisão sejam de fato reduzidos e, claro, a representação se apresenta como de alguma forma uma solução para isso, porque de certa forma a sociedade vai definir as elites políticas, a sociedade vai definir quem são esses delegados, quem são essas pessoas a quem a gente delega a nossa função de tomada de decisão. Agora, já vimos algumas coisas, algumas ideias sobre a ideia de representação, algumas noções sobre isso, ou seja, algumas críticas que esses autores passam. O que seria basicamente uma ideia de representação, se a gente fosse pensar? Tudo bem. Os indivíduos, as pessoas têm limites para participar. Então, a representação seria um filtro, uma escala intermediária entre o indivíduo e a tomada de decisão. Claro, um filtro de afunilamento. A massa está reduzida a uma elite que vai tomar a decisão. Agora, de uma maneira bastante simplificada, se a gente pudesse falar o que é uma representação, a gente poderia dizer que um espelhamento é uma ideia de representação. Ou seja, quando você se olha no espelho, aquilo é uma representação fiel de você. Você é aquilo. Por mais que pessoas gostam, pessoas não gostam, mas o espelho é cruel porque, de certa forma, ele não esconde nada. Essa é a representação ipsis literis do que se entenderia por uma ideia de representação, ou seja, pela própria etimologia da palavra representação. Claro, uma etimologia que é limitada nesse jogo político, ou seja, se a gente está pensando nesse filtro, a gente já está pensando que a representação, de certa forma, é limite. A representação não é o espelhamento. Por que não é o espelhamento? Bom, o processo de escolha já é um processo de limitação. Por quê? Quando a gente, como eleitor, vai na urna para escolher uma lista de candidatos, nosso candidato, dentro de um partido político, esse processo já é limitado. Por quê?
Esse processo já, da existência dessa lista, já faz com que a nossa decisão sobre qual vai ser nosso representante já não permita uma representação fiel, ou um espelhamento fiel do que a gente é. A gente chega aos nossos representantes por uma aproximação, por uma tentativa de enquadrar, de demonstrar, trazer alguns elementos, destacar alguns elementos que a gente acha que é importante dentro do conjunto como um todo. Então, esse é um processo que, de certa forma, já limita a própria ideia de representação. Ou seja, se fosse possível que o mercado político tivesse uma grande diversidade de representantes, aí talvez nesse jogo fosse possível fazer com que as pessoas tivessem um espelhamento de fato nos seus representantes. Então, o mercado político já é dado, o mercado político já está predefinido. E as pessoas se moldam a esse mercado, as pessoas se adaptam a isso. Os eleitores devem escolher, não tem muita opção, eles devem escolher dessas opções que já estão dadas. E, claro, essas pessoas, no caso das regras eleitorais, estão vinculadas a determinados partidos. O que a gente fala? Que um determinado candidato, um determinado eleito, ele vai ter um duplo mandato. Ele vai ter o mandato dos eleitores dele, que no final das contas são números, né? Que são, no final das contas, ele vai saber lá que ele teve 500 mil, 200 mil, 300 mil votos, e vai ter o mandato do partido. Isso aqui é um princípio do duplo mandato. Bom, beleza. A questão é, voto é secreto. Quem são os eleitores no duplo mandato? X. Tudo bem, ele pode saber, pode ter um canal de comunicação com as pessoas, rede social e tal. Mas se de fato os eleitores foram, essas pessoas que acompanham ele, que estão no dia a dia, foram de fato os eleitores dele, a gente não sabe. Já o partido político é certo. A gente sabe quem são os partidos políticos, a gente sabe quem são os... como que o partido político está organizado. Então, essa percepção, a gente vai nessa ideia desse duplo mandato, a gente vai perceber que, no fim das contas, o eleito está muito mais relacionado ao partido do que aos eleitores. Uma relação de representação, ele está muito mais representado por o partido do que pelos eleitores. O que, de certa forma, pensando de um ponto de vista organizativo da própria ideia de sociedade, ideológico da sociedade, seria o jeito correto, vamos dizer assim, porque a ideia seria um partido político representa uma parte da sociedade que pensa de uma determinada maneira, partido e parte são a mesma palavra, né? São continuação da palavra. Em inglês, inclusive, a ideia de parte e partido é a mesma, né? Por quê? Ou seja, esse filtro dado que seria possível para chegar numa elite passaria por uma escala intermediária no partido político. Ou seja, tem os eleitores, a massa dos eleitores, pequenas partes, que são os partidos políticos, os representantes e a tomada de decisão. Ok. Um processo, uma ligação de representação, isso estaria num sentido bem lógico, isso estaria num sentido bem estruturado. Agora, a gente sabe que esses partidos políticos, principalmente no caso brasileiro, são limitados, sabe que não são ideológicos, sabe que eles se organizam por outros elementos para além da própria ideia ideológica, para além da própria ideia de representação. Talvez as pessoas se interessem muito mais, saibam muito mais quem ela votou do que o partido que as pessoas são. Então, no geral, né? Uma regra geral é um pouco essa estruturação que é dada. Então, a gente vai percebendo que isso acaba trazendo alguns elementos limitadores à própria ideia de representação, principalmente se a gente for pensar no nosso contexto nacional, né? Mas, conceitualmente, isso é um limite. Mas tudo bem. Isso é uma limitação, mas é uma limitação que é organizada, uma limitação que teria uma lógica por trás disso, teria um fundamento associativo por trás disso.
tese, os eleitores deveriam primeiro se identificar com o partido para então escolher um candidato. Exatamente. Sendo que a gente aqui tem aquela questão mais do culto à personalidade. Então, eles se identificam primeiro com o candidato. Exatamente. E aí você tem gente que está votando, sei lá, num prefeito que é do PSDB e num vereador que é do PT, acha que vai dar tudo certo. Exatamente. Não tem, eles estão muito mais, no caso brasileiro, eles estão muito mais associados à pessoa do que necessariamente ao partido. Mas assim, numa estruturação teórica, né, a gente está pensando teoricamente, A teoria bacana, a prática. Em outros lugares, talvez a gente vai perceber que em outros países essa concepção do partido mais recortado, ideológico, é possível, né? Mas o nosso sistema presidencialista, personalista, acaba nos impulsionando a isso. Agora, partindo dessa relação, a gente poderia pensar que tem partindo dessa relação entre indivíduo, partido e representação, a gente pode pensar que tem alguns modelos de representação que ajudam a explicar isso, ajudam a entender um pouco essa ideia. Um primeiro que a gente vai chamar da representação descritiva. Que é o seguinte, esse corpo desses representantes, eles formam um microcosmos de uma sociedade, vamos dizer assim. Eles são a representação da própria sociedade. Então, essa é um pouco desse modelo descritivo pressupõe isso. Ou seja, a ideia já que tem esse filtro de baixo para cima, esse filtro da massa para os representantes passando pelos partidos, então, necessariamente, essa descrição, a representação descritiva pressupõe que esse grupo desses representantes são a representação e espelhamento da sociedade como um todo. Claro, isso vai ser guardado as regras, guardado as proporções, enfim, teria que ter no sentido, teria que ter uma relação nesse sentido. Nesse tipo de representação, nesse modelo de representação, muito mais importante do que o que os representantes fazem, é necessário a gente saber quem os representantes são. Ou seja, já que é um espelhamento, é necessário que a gente saiba quem que eles são. 1/4 da população, da população em geral é negra, então tem que ter 1/4 de negros. 50% são mulheres, então tem que ter 50% das mulheres. Um pouco da lógica descritiva pressuporia essa ideia desse microcosmos representativo, desse microcosmos, ou seja, o cosmos maior e a representação é um microcosmo. Essa é uma base, uma análise que ajuda a gente a compreender, mas que, de certa forma, teoricamente, é um modelo, mas que não simplifica muito. É um modelo que não traz muitos elementos. Mas é um modelo que fica interessante da gente pensar sobre a ideia de representação. Um segundo modelo seria a visão formalista. Bom, esse modelo ele vai criar uma relação entre o representante e o representado. Ou seja, ele vai destacar como que esses cidadãos autorizam, essa palavra autorização é uma palavra importante na ideia de representação, ou seja, um representante seu está autorizado a fazer determinadas coisas, ou seja, você passa uma representação, você passa uma procuração para alguém e ele está autorizado a fazer alguma coisa em seu nome. Então, a ideia de representação e de autorização está muito conectada. Mas existe uma ligação entre representante e representado e os representantes autorizam os representados a agir em seu nome. Ponto. Essa palavra, essa relação de autorização pressuporia uma relação de uma palavra que aparece muito, que cada vez tem aparecido mais no nosso vocabulário, que a gente não traduziu,
porque não tem uma tradução boa, seria a ideia de accountability. O que é o accountability? Bom, tem aqui o representante e o representado. Pela visão formalista, representante e representado estão conectados, certo? Tudo bem. A ideia de accountability é o representado dá algumas decisões, cria algumas decisões, influencia algumas decisões do representante. Então, cria-se um sentido de uma accountability vertical, né? Um pouco da ideia do representado influenciando o representante. Mas a ideia de accountability se preocupa com essa seta para baixo, que é a devolutiva desse representante, ou alguns apresentam a ideia de accountability como prestação de contas, que não é só isso, mas que ajuda um pouco. A prestação de contas das ações do representante para o representado. Então, a visão formalista, que é um outro modelo de representação, pressuporia essa relação. Que a gente vai ver que, como a gente viu antes, se a gente não sabe quem são os eleitores, a ideia de accountability também fica bastante fragilizada. Porque, de certa forma, o representante não sabe quem são os representados. Tudo bem, pode fazer uma prestação de contas geral, publicar lives na internet, fazer reuniões em praça pública para dizer quais são as suas ações do mandato, mas é frágil assim, essa relação. Mas a ideia da accountability ou a visão formalista pressuporia que nesse modelo de representação essa seta seria de mão dupla. Seria uma seta, o representado influenciando o representante prestando contas para o representado, e assim o jogo político vai acontecendo. Tudo bem? Aqui, então, a gente tem dois modelos de representação, né? Dois modelos de representação que poderiam pensar em termos da literatura como que estão organizados. Agora, se a gente comparar esses dois modelos com o que a gente viu até agora, que é essa limitação que os elitistas têm para o processo de tomada de decisão, a gente vai perceber que tem um vazio, um meio de campo que não está contemplado. Por quê? De fato, o que a gente vai perceber é que a tomada de decisão importante é o momento de destaque do representante. É o momento que, de fato, a pessoa vai dizer, a função social dela vai estar mais relacionada a isso. Agora, o processo de escolha desses representantes tem as suas limitações, como eu já disse até então. Ou seja, entre esse voto e o processo de tomada de decisão, que é duas dimensões importantes dentro da lógica pluralista e elitista, nesse meio de campo tem um universo de coisas que são variáveis pouco explicadas dentro da lógica da lógica elitista. E é esse universo de coisas que se coloca nesse meio de campo que é um limite da representação. É um limite que a democracia liberal não contempla. Ou seja, como o Luiz Felipe Miguel fala no texto, ele diz que a democracia liberal encerra a representação, quase como se a democracia liberal atribui à representação o momento do voto, mas esse momento do voto é um momento muito pequeno de todo o processo democrático, de todo o processo que deveria ser o processo democrático, o processo de escolha. Então,
pensar nessa forma, ou nesse meio de campo, talvez estivesse aí, justamente aí, uma das questões contemporâneas que a gente vai perceber, que é justamente o início do texto dele, que é a chamada crise da representação. Ou seja, talvez esteja nesse meio de campo um dos motivos que as pessoas mais estejam descontentes com o momento do voto, por exemplo. Porque ela vai lá, põe o voto na urna, mas de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, se for no município, enfim, se for num município, no DF a gente não tem isso, mas se a cada 2 anos você vai às urnas escolher seus representantes, mas é um momento pequeno de todo o processo de decisão sobre a sociedade como um todo. Então, a democracia liberal, ela possibilita a gente pensar no sufrágio, pensar nas regras como esses 2 momentos, mas ela limita e ela encerra a própria ideia de representação, porque ela não permite, dificulta esse espelhamento, ela dificulta isso, por mais que os modelos teóricos pressuponham que existem relações entre representante e representado, ou mesmo esse microcosmos sabendo quem são. Então, o que a gente vai perceber, para a gente ir caminhando para o final do texto, a gente vai perceber que existe uma crise da representação nesse momento. Né? Isso não é uma coisa só do Brasil, não, infelizmente. Isso não é uma coisa, não é um privilégio só do Brasil. Por quê? Primeiro, a gente tem cada vez mais um número de pessoas que vão às urnas cada vez mais diminuindo. O número de votos brancos e nulos cada vez mais em toda a eleição tem aumentado. Então isso já é um ponto que... porque não consegue encontrar um candidato com o qual se identifique. Já é porque não consegue, ou porque já está percebendo que vai na urna, mas as coisas não mudam, a decisão é sempre... Ou seja, tem a descrença em relação a todo o processo, bem como a falta de um candidato com quem ela se identifique. O mercado político talvez não esteja contemplando esses diferentes interesses. Ou o jogo político já está determinado e, consequentemente, eles já estão... acaba limitando. Além disso, tem uma desconfiança nas instituições. Isso é mais um fator que promove essa crise da representação. A pessoa prefere viajar do que gastar o tempo indo lá votar. Mas aqui, no caso, anualmente, tem uma pesquisa de confiança, a confiança dos brasileiros nas instituições. Sabe quais são nos últimos 3 anos, as 3 instituições que têm menos confiança? Congresso Nacional, partidos políticos e presidência. A presidência da República. Ou seja, todo o sistema representativo que se fundamenta nessa lógica do partido político, da Congresso Nacional e da presidência da República, não tem descrédito. Ninguém confia nisso. Ninguém acha que de fato ele é importante ou que tenha confiança de fato naquelas pessoas. Como você disse, ferrou. Sabe qual é no ano de 2018, sabe qual foi a instituição com maior nível de confiança? Forças militares. Isso explica muita coisa. Exatamente, explica muita coisa no nosso momento, ou seja, as pessoas confiam que as forças militares ainda confiam nas forças militares. STF, mídia, igreja. A igreja tinha nos últimos anos, até 2017, 2016, tinha uma boa crença e caiu bastante esse último ano. Então, muito do cenário político brasileiro é explicado. Mas, sim, o que acontece pra gente, o que é interessante, pensar que a lógica era, as pessoas, os indivíduos deveriam estar em instituições. A lógica pluralista é essa, inclusive pressupõe isso. As pessoas se organizam em facções. E
depois, uma vez feito isso, as pessoas vão participar do jogo político. Se as pessoas desconfiam das organizações, então, consequentemente, o primeiro passo já é um passo prejudicado, né? Será que essa questão de confiar nas Forças Armadas não seja justamente por ter uma maior participação popular a partir do momento que geralmente você sempre vai conhecer alguém que já serviu ou está servindo? Assim, eu entendo que seja um momento de você ligar uma certa questão assim de não, pô, fulano é legal e fulano é da Marinha, então eu entendo que a Marinha é um lugar de gente boa. Sim, de fato, historicamente, desde os primeiros momentos, essa relação das Forças Armadas como um espaço de ascensão social, vamos dizer assim, isso estava dado. Assim, desde a década de 30, um dos grandes fatores que explicam a Revolução de 30, né, o momento de 30, a partir do movimento dos tenentistas, que foram um dos grandes grupos nacionais que apoiaram o momento de 30, foi por conta disso. Assim, as pessoas chegavam às Forças Armadas, as Forças Armadas passaram a ser um espaço aberto para diferentes grupos sociais, inclusive pessoas oriundas de diferentes classes, e a partir daí as pessoas se sentiram representadas nesse esquema, nessa parcela, nessa instituição. Hoje em dia, talvez essa pode ser uma explicação, mas também a explicação de que, de certa forma, as Forças Armadas, pela sua hierarquia, pela sua forma de autoridade, maneira como ela se organiza, talvez seja um ambiente mais seguro, mais estável do que outros ambientes. A presidência, o Congresso, os partidos políticos são ambientes que são menos estáveis, né? E precisamos acabar, que as pessoas já estão olhando ali. O próprio esvaziamento dos partidos políticos, né? Esse seria um último motivo da crise da representação, ou seja, uma escala lógica seria o indivíduo aqui no final da pirâmide, o partido político aqui no meio e os representantes aqui na ponta. Se essa escala aqui está desacreditada, como a gente viu, a gente cria uma relação direta, pode ser criada uma relação direta entre representante e representado. Agora, aqui que estabelecem dois problemas para a gente finalizar. Um primeiro que a gente vai chamar da democracia de audiência, que é esse problema da relação direta entre o representante e os indivíduos. Ou seja, aqui, e as redes sociais intensificaram ainda mais isso, já que os indivíduos passam a estar conectados com esse representante. O representante passa a votar de acordo com os ânimos desses indivíduos e não de acordo com as pautas, as vontades, as paixões, as bandeiras desse representante. Então, o representante passa a monitorar um pouco essa decisão dos indivíduos e, a partir daí, passa a ser esse o termômetro da votação e não as bandeiras ideológicas do representante. Isso é um problema do ponto de vista da representação. E o segundo ponto é a chamada de democracia delegativa, que aí o representante passa a ser uma pessoa que vai ser delegado a partir do que a imprensa pauta. Ou seja, isso o que faz? O representante, ao invés de ter uma pauta, de ter bandeiras, de ter ideologias bem definidas, ele passa a monitorar quais são como que os seus representantes, como que está o ânimo o humor social, as redes sociais, as pautas que estão sendo debatidas, e ele passa a se posicionar em relação a isso, e não em relação às visões ideológicas ou à maneira como o partido político está organizado.